Oi pessoal, meu nome é Larissa, eu sou médica veterinária residente aqui do Hospital Univet em Indaiatuba e eu vou falar um pouquinho sobre a sepse neonatal. É um assunto bem importante, uma das enfermidades que mais prejudicam o potro nessa fase de adaptação da vida intrauterina para extrauterina e é o que mais leva ao óbito, principalmente por a gente não conseguir perceber a tempo que esse animal pode levar a uma sepse, pode chegar a uma sepse e se tornar severa e realmente levar a óbito. O que seria essa sepse? Quando a gente tem uma infecção, essa infecção ela causa uma resposta sistêmica, uma reação inflamatória. Ela é benéfica, ela protege o potro. O problema é o quê? A sepse é quando a gente tem uma resposta exagerada e aí a gente tem aquela síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então essa resposta exagerada ela é maligna e isso pode levar, dependendo da severidade, disfunção dos órgãos e levar ao óbito. Então assim, quando um animal tem risco de ter sepse, animais que a gente tem dois fatores, a gente classifica em dois fatores: fatores maternos e fatores depois do parto. O que seria isso? Em útero, a gente tem éguas com placentite, a gente tem éguas que expulsam o colostro precocemente, éguas que rejeitam o potro, então são animais que não vão conseguir mamar, né? Então a gente tem dois fatores: a placentite, que é quando esse animal ainda está em útero e pode desenvolver essa infecção já antes de nascer, e após ao nascimento, que é quando esse potro ele não tem nenhum tipo de imunoglobulina, né? A placenta da égua não permite essa troca de moléculas grandes, então realmente nasce a gama globulinêmico e por isso que é tão importante o colostro, e ele acaba não mamando esse colostro. Então o fato dele não mamar esse colostro ser de baixa qualidade, não ter uma quantidade necessária de imunoglobulina para trazer essa imunidade para o potro, já pode levar a um quadro infeccioso. Nem toda infecção, nem toda resposta inflamatória, ela leva uma sepse, né? Mas toda sepse tem uma resposta exagerada. Então, assim, animais que não estão mamando, animais que têm uma baixa perfusão, a gente consegue ver isso através da artéria mediana, através da artéria metatarsiana, da facial, a gente consegue ver o tônus dessa artéria e ver o quanto que esse preenchimento é bom, o quanto de pressão você tem que exercer sobre essa artéria para ter um interrompimento do fluxo. Além disso, a gente pode ver a avaliação de mucosa, o quanto que essa mucosa está hiperêmica, se está muito congesta, se está normocorada, se está ictérica. Normalmente esses animais que têm severidade muito grande da sepse, eles estão mais hiperêmicos e tem baixa perfusão tecidual. São animais também que podem ter hipertermia ou podem ter hipotermia. Animais que nascem prematuros, eles têm dificuldade em manter a temperatura, né? Eles têm um estoque de glicogênio até 2 horas. Após esse período, fica difícil manter a temperatura do potro e difícil também de manter a glicemia desse animal. Então, são animais que vão ter hipoglicemia. Então, são sinais que o veterinário já consegue ver para ver se realmente esse animal já é um sujeito a ter um risco de sepse ou não. Além disso, animais que têm casquinhos brancos, a gente consegue ver uma linha hiperêmica em volta da coroa do casco, um pouco abaixo da coroa do casco. É um sinal de que está tendo má perfusão, um sinal que é um animal que tem uma infecção ali e o organismo está tentando responder de alguma forma. O diagnóstico a gente faz através de hemocultura, é o diagnóstico que a gente mais preza, mas além disso, por exemplo, no hemograma a gente pode ver leucocitose ou leucopenia, dependendo da fase que tiver, né? Se a gente tiver uma leucopenia, tá tendo sequestro. Esse sequestro tá indo para onde? Essa infecção, ela é intestinal, essa infecção está onde? Além do hemograma, a gente consegue também avaliar a função renal e função hepática, lembrando que a sepse, ela acaba cometendo disfunção dos órgãos. Então, dependendo da severidade que ela tiver, ela vai atacar algum órgão, ou todos os órgãos, né? A gente pode ter ou hipoperfusão, ou uma hipotermia, uma hipoglicemia conjunta. A função renal, normalmente nesses casos a gente vai encontrar uma azotemia pré-renal normalmente, dependendo se já tiver uma disfunção dos órgãos já renal ou pós-renal, tendo uma ruptura, enfim. Normalmente é pré-renal e renal.
Na função hepática, a gente vai ter todas as enzimas alteradas, né? Então, GGT, AST, lembrando que ela não é uma enzima de lesão de hepatócito, ela é uma enzima inespecífica, então se ela tiver aumentada, pode ser tanto de trato gastrointestinal, quanto de osso, quanto de da musculatura. Então, ela não é específica para lesão hepática, mas muitas vezes a gente acaba erradamente interpretando como está com alguma insuficiência hepática. A gente também avalia a FA, normalmente elas estão bem aumentadas nos potros desses primeiros dias, primeiras horas. E as bilirrubinas também podem estar aumentadas dependendo do jejum, se tiver já uma hemoparasitose. Normalmente na primeira hora de vida a gente não tem isso, mas elas podem estar alteradas sim. Albumina, potros que não estão mamando, que estão desidratados, normalmente a gente tem uma hipoalbuminemia associada a baixa de proteínas, então as proteínas séricas e as proteínas plasmáticas também vão estar reduzidas. É legal nesses potros a gente sempre dosar a imunoglobulina. Eu falo que potro nasceu se é um alto investimento para você. E até quando não é alto investimento, se a gente quer a saúde desse potro, é legal a gente ter a certeza que esse colostro que ele está mamando é de boa qualidade, que tem boa quantidade de imunoglobulina necessária para esse potro enfrentar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de insulto que ele tenha passado, ou intrauterino ou pós-parto. Então, o potro, ele assume vários riscos, ele responde a diversos antígenos, já dentro do útero, imagine fora. É uma coisa que a gente tem que sempre pesar e sempre preconizar a maior certeza que a gente tem de mamou colostro, não mamou, dentro das 2 horas. Lembrando que dentro das 2 horas após o nascimento é onde a gente tem a maior chance desse potro conseguir absorver essa imunoglobulina. Porque depois disso, as células do intestino vão ser substituídas por células especializadas e maduras e não vão conseguir mais absorver grandes moléculas de imunoglobulina, né? Além dele absorver grandes moléculas de imunoglobulina, nessas 2 horas, eles fazem uma absorção indiscriminada. Então, eles respondem de forma indiscriminada. Então, eles vão absorver tanto moléculas grandes de imunoglobulina, que são benéficas, que é o que a gente quer, quanto antígeno, seja viral, seja fungo, seja bactéria, tudo isso o potro está sujeito. Então, dentro dessas 2 horas, como é que a gente consegue debelar esse problema que a gente tem de conseguir absorver qualquer micro-organismo? De forma que ele tenha uma boa garantia do colostro, né? Uma boa ingestão, uma boa absorção. E a gente consiga avaliar esse potro por pelo menos 24 horas, para a gente ter certeza que ele não vai ficar apático, prostrado, que são os primeiros sinais da sepse, mas não são específicos, né? A gente tem que associar diversos fatores. E conseguir intervir de forma imediata e precoce antes dessa sepse se tornar severa e gerar disfunção dos órgãos e perfusão. O tratamento seria com base em antibiótico, principalmente. Normalmente, se é uma sepse muito severa, os antibióticos como Ceftiofur, que são de primeira eleição aqui no hospital, que a gente faz nos nossos atendimentos e dá super bem, normalmente ele não responde bem, porque essa sepse já está instalada, já tem uma disfunção dos órgãos, então é bem difícil conter a sepse, é bem difícil trazer de volta esse potro em vida. Então a gente usa a ceftriaxona. Ceftriaxona, ela é um antibiótico de amplo espectro, ela é um antibiótico muito potente, então a gente acaba usando. Mas normalmente em sepses normais a gente usa a Ceftiofur, a micacina, e caso o animal também esteja com uma infecção vinda do trato digestivo, né, que esteja apresentando diarreia, a gente associa ao metronidazol. Dependendo de como tiver esse trato gastrointestinal, se as alças, né, a parede do intestino estiverem espessadas, a gente pode associar a um DMSO, um anti-inflamatório. Lembrando que são animais desidratados, que têm hipoperfusão, então a gente tem que melhorar essa perfusão. Como é que a gente faz isso? Através de fluidoterapia. A gente institui uma fluidoterapia correta, né, com cálculo adequado. Muitas vezes a gente esquece desses cálculos com pacientes equinos ou equídeos, mas para potro isso é muito importante, até porque a gente tem que pensar em edemas pulmonares, a quantidade de volume, enfim. Então a gente pensa bastante nisso, o tipo de fluido é importante, se esse animal está em acidose, está em alcalose, qual é o estado dele. Sempre fazer hemogasometria. Se ele for um animal que estiver em hipoglicemia, que provavelmente vai estar nesse caso,
Animais apáticos, eles tendem a não mamar. E se é um animal que já não está mamando, provavelmente hipoglicêmico. A glicemia de potro é de 130 a 180. Normalmente esses animais com sepsis estão com 16, 20 de glicemia. Então a gente tem que melhorar essa glicemia com base em glicose 5%. Tem gente que gosta de associar as ampolas de glicose 50% no Ringer. Aqui a gente prefere fazer a glicose 5% associada a um Ringer sempre descendo junto. Sempre protetores gástricos. Potros são muito sujeitos a desenvolver úlceras e gastrites. Então a gente sempre faz aquele sucralfato. Um flaconete para 50 quilos normalmente. E plasma. Plasma e hiperimune são muito importantes nesses casos, principalmente para restabelecer essa imunidade, né? Dar um suporte para esse animal, tanto de reposição de albumina quanto reposição de proteína, tentar melhorar esse potro. Não é o que cura plasma, né? Muita gente acha que só fazendo plasma vai salvar o potro, mas não. O que salva o potro é ter a garantia de um bom colostro, de um bom monitoramento gestacional e fazer com que essa égua ela tenha um parto adequado, sem uma distocia, né? Sem uma placentite, que isso são fatores predisponentes para o desenvolvimento da sepse.